Olá, eu me chamo Bruno Costa, sou psicólogo e analista do comportamento, e se você é mãe ou pai de uma criança, adolescente ou jovem adulto, está procurando por terapia para o seu filho e nunca ouviu falar do serviço de orientação parental, eu peço um minuto do seu tempo. É muito curioso notar que quando uma família está esperando um bebê, os pais cuidam de praticamente tudo para a chegada da criança. O berço, o enxoval, o quarto. A mãe passa por uma série de consultas médicas muito importantes para o acompanhamento da gravidez. E depois que a criança nasce, ela passa a frequentar com regularidade o consultório do pediatra, independente se o bebê apresenta ou não uma questão de saúde. Entretanto, eu observo que os pais não têm o mesmo nível de investimento na preparação deles mesmos enquanto o ambiente mais relevante dessa criança. Ou seja, é muito comum eu ouvir por aqui nas reuniões de orientação parental de que, Bruno, não vem com manual. E não vem mesmo. Cada caso é um caso, não existe um jeito certo e errado, propriamente dito, de se criar e se desenvolver uma criança, mas isso não significa que esse processo não possa ser um pouco mais estruturado e acompanhado por um profissional que entende de comportamento humano, que já foi exposto a múltiplos exemplares e que pode sim ajudar e muito nesse grande desafio que é criar, cuidar do desenvolvimento de uma criança, de um adolescente ou mesmo de um jovem adulto. Pensem comigo, em tudo na vida que a gente coloca tempo, esforço, dedicação, estratégia, a gente tende a colher melhores resultados, seja nos negócios, nos estudos, nos relacionamentos, em todos os setores. E isso não é diferente na criação das crianças. Eu preciso lembrar a vocês que o comportamento humano é um dos fenômenos mais complexos que existem. E é muito comum que os pais enfrentem muitos desafios na criação das crianças. Desafios no quesito social, desafios acadêmicos, desafios na relação entre pais e filhos, muitas vezes relação entre os irmãos, questões de autoestima, confiança, responsabilidade, independência, autonomia, posso, não posso, deixo, não deixo, em qual escola estudo. Às vezes a criança recebe algum diagnóstico, e agora, o que fazer? E a família, enquanto o ambiente primordial da criação de uma criança, tem um papel fundamental e decisivo. E é aqui que entra a importância do serviço de orientação parental. Ele funciona como uma ferramenta muito importante para que as famílias passem por esses desafios com mais confiança e efetividade. É muito importante lembrar que, da mesma forma que a criança visita o pediatra, independente de questões de saúde, a família também não precisa esperar para que a criança precise de um tratamento mais específico, como um serviço de terapia, para consumir o serviço de orientação parental. A orientação parental ajuda a gente cuidar de várias dessas questões antes mesmo delas ocorrerem ou no início delas. Porque se o acompanhamento é feito meticulosamente, consistentemente, a gente consegue identificar sinais e alterar o curso das coisas enquanto ainda estão no início. Então a orientação parental é, acima de tudo, um espaço para a família se cuidar, para a família se planejar, para a família decidir qual é o mundo que eles vão querer ser para os seus filhos. E ao fazer isso, vocês já estão imunizando eles de várias questões de comportamento e as questões que aparecerem, nós conseguimos identificar mais rapidamente e também tratar mais rapidamente. No entanto, de acordo com a minha experiência, o mais comum é que as famílias só descubram a existência ou a possibilidade de um serviço de orientação parental apenas quando nos procuram buscando por terapia para seus filhos. E é justamente nesse momento que eu explico para eles que para nós, aqui no Grupo Learning, o mínimo que nós chamamos de terapia para uma criança, adolescente ou jovem adulto vão envolver sempre sessões de terapia individual para eles e, paralelamente, sessões de orientação parental para as famílias. Se você se interessou pelo serviço de orientação parental, nos escreva aqui no Grupo Learning. Será um prazer conversar e explicar um pouco melhor como esse serviço pode de alguma forma contribuir para o desenvolvimento dos seus filhos. Até uma próxima.